Oi, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que é muito requisitado por vocês. Volta e meia eu recebo essa pergunta nas redes sociais, nos comentários de alguma postagem minha, ou aqui nos vídeos mesmo, toda vez que eu menciono alguma coisa do Brandon Sanderson, que é um autor que possui aí dezenas de livros. Esse homem não para de escrever. Todo ano ele lança pelo menos um livro novo, isso quando ele não surpreende a gente, dizendo, por exemplo, que ele escreveu 4 livros de uma vez nas férias dele. Então ele tá num nível de muitas publicações. A grande maioria dos livros do Brandon Sanderson são conectados entre si, porque eles fazem parte de um mesmo universo. Então fica essa grande dúvida de onde começar a ler esse bendito homem. Qual é a ordem que eu sugiro que vocês leiam? E eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. E vou aproveitar também que a gente tem o lançamento mais recente, O Sacramentadora, que é o terceiro livro da série Os Relatos da Guerra das Tempestades. E eu também vou dar minhas opiniões completas para vocês dessa leitura que eu fiz recentemente. E já adianto que foi maravilhosa, mas eu tenho muito a dizer sobre esse livro e sobre essa série no geral, se você tem interesse. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes então. Primeiro a gente vai começar falando sobre a ordem de leitura, sobre a Cosmere, e depois eu parto para as minhas opiniões de Sacramentadora, que vão ser sem spoilers, podem ficar tranquilos, que eu não vou falar nada muito específico do livro. E só dando um contexto também, Brandon Sanderson é um autor que eu conheço há mais ou menos uns 10 anos já que eu acompanho as publicações dele. Eu sou muito fã, ele é o meu autor favorito da vida atualmente. Eu sou colecionador também dos livros dele. Eu tenho uma tatuagem aqui que eu fiz em homenagem ao primeiro livro que eu li dele também. Eu tô sempre por dentro dos lançamentos, eu tento no máximo possível pegar os livros para ler assim que eles chegam também. E esse universo da Cosmere no geral se tornou basicamente um grande hiperfoco meu. Eu sou apaixonado, eu sou nerdzão por esses livros e por esse universo no geral. E eu queria então, através desse vídeo, primeiro compartilhar a minha paixão pelo autor e pelos livros com vocês e, se possível, convencer vocês a darem uma chance e um norte aí de como vocês precisam fazer para começar a ler todos os livros desse homem, tá? Que são muitos, mas não se assustem, porque a grande maioria deles você pode ler separadamente, individualmente, na ordem que você quiser. Mas vamos lá, vamos começar com o que é essa tal de Cosmere. A Cosmere é basicamente um grande universo, uma galáxia que é composta de diversos planetas e basicamente a regra é que cada livro se passa em um desses planetas. Então as histórias elas estão tecnicamente se passando ali nessa mesma galáxia, mas cada um acontece isoladamente. Por isso não tem necessariamente uma ordem que você precisa seguir, não existe uma regra de você precisa ler esse livro antes desse, senão vai prejudicar sua leitura, senão você não vai entender. Os livros avulsos são fechadinhos, você consegue ler e entender perfeitamente. As séries você lê, obviamente, na ordem da série, né? Mas as séries também são separadas. O que a gente tem por aí de ordem de Cosmere são ordens pessoais que cada um cria e sugere que seja melhor para vocês pegarem elementos que vão se conectando dentre esses livros. E na Cosmere também existe um personagem que é muito famoso, que é o Royd. E o Royd, se eu não me engano, ele aparece basicamente em quase todos os livros, ou todos os livros, pelo menos os grandes da Cosmere, porque ele consegue saltar entre esses planetas e a gente vai vendo a partir daí que cada livro vai ter coisinhas que vão se conectar, alguns easter eggs que você pode pegar de uma leitura que você já fez nesse livro que você está lendo agora. Até personagens que já apareceram em livros passados podem aparecer novamente, eles estão em outro planeta, em outro cenário, e daí você vai entendendo que existe essa possibilidade de viajar entre os planetas, que é uma coisa mais complexa que eu não vou explicar aqui, porque isso ainda está sendo trabalhado dentro dos livros, e é uma coisa muito legal de descobrir, principalmente na leitura do Caminho dos Reis para diante, tá? Então assim, você pode ver várias pessoas que já criaram as ordens de leitura. O próprio Brandon fez um vídeo onde ele sugere quais livros são legais você começar. Eu digo que eu discordo um pouco da ordem dele. Eu entendo muito a forma como ele indicou lá, mas eu tenho a minha ordem específica que eu recomendo, que eu acho mais agradável e que talvez funcione melhor para você ir pegando aos poucos esses elementos e fazendo essas conexões e esses easter eggs. Mais uma vez, você não precisa seguir essa ordem. Se você quer agora mesmo começar pelos Relatos da Guerra das Tempestades, por Caminho dos Reis, você quer começar pela publicação mais recente que está em alta, você pode ler isso aqui normalmente sem problema nenhum. Vou falar aqui então, nessa lista, só os livros que estão dentro desse universo compartilhado, dentro desse multiverso basicamente, e o Brandon também tem algumas outras publicações que não fazem parte da Cosmere, como por exemplo o Skyward, que é publicado, se eu não me engano, pela editora Planeta, e também
também tem Os Executores, que é maravilhoso. Se você quer ler obras isoladas do Brandon Sanderson, eu super recomendo Os Executores, que é pela editora Aleph. Mas vamos lá, existem basicamente 2 pontos de partida que você pode fazer. O primeiro, que antigamente eu recomendava, era começar por Elantris, que é o primeiro livro que o Brandon escreveu. Mas agora, tendo lido quase todos os livros dele, eu diria que a melhor porta de entrada, uma trilogia que é super propícia também se você não lê muita fantasia, se você está começando agora, você não tem muito costume. É uma série que não é intimidadora, ele tem um sistema de magia complexo, mas ele vai explicando bem aos poucos, e é uma aventura épica, e é uma das grandes séries favoritas aí dos fãs, que é Mistborn. Acho que você já deve ter ouvido falar dessa série. Mistborn são divididos em vários arcos que eles ainda estão sendo publicados e acontecendo. Então, primeiro, a gente tem a trilogia original de Mistborn, que ela foi publicada originalmente aqui no Brasil pela editora Leia, não está mais com a editora, esses livros você não encontra mais físicos, só que Mistborn agora está com a editora Trama, e é um grande vem aí, tá? Então podem esperar ansiosamente, porque Mistborn está no horizonte aqui pra gente, mas se você porventura quer começar imediatamente, ele ainda existe em e-book, mas se você quer o físico, aguarde. Então a gente tem o primeiro livro, que é O Império Final. Em seguida, a gente tem o segundo, que é O Poço da Ascensão. Em terceiro, a gente tem o terceiro e último livro dessa primeira trilogia, que é O Herói das Eras, que inclusive é um dos meus favoritos. Tendo completado então a trilogia original de Mistborn, existem alguns contos que foram publicados ali separadamente que você pode ler à parte, e esses 2 contos, eles estão presentes nesse livro que a gente conhece como Arcanum Unbounded, que é uma coletânea de contos do Brandon. Tem vários contos de vários universos de Mistborn, de Elantris, contos separados também. Tem contos que se passam, por exemplo, entre o Palavra de Radiância e o Sacramentadora. E assim que você terminar a trilogia de Mistborn, você pode ler um dos contos, que é o Eleventh Metal, que é um conto bem curtinho ali, que ele se passa. É uma cena bem breve. Se eu não me engano, é até antes do primeiro livro, ou por ali nos acontecimentos do primeiro livro. E que eu particularmente acho que não é grandes coisas, é só um complemento, assim, de 10 páginas se você tá com saudade dos personagens. E daí você parte para uma novela que é uma das histórias mais importantes da série no geral de Mistborn, que é o História Secreta, que é possível que também venha por aí, tá? Essa é uma história que ela se passa nos bastidores da primeira trilogia de Mistborn. Vão ser eventos muito importantes que você não pode saber não lê nem a sinopse. Tudo que você pegar dessa história é um grande spoiler que pode estragar a sua experiência com Mistborn, tá? E é chocante, e é de explodir a cabeça. E é o grande evento da Cosmere é essa novela, porque ela quebra muitas coisas que você tinha em mente trazidas ali da Primeira Era, depois que você concluiu. Pega a história secreta que você vai ficar chocado. Tendo lido uma trilogia, eu recomendo você partir então para um livro único, e eu digo único assim com muitas aspas, porque o Brandon já falou que ele vai continuar e vai transformar isso aqui numa série. Mas aí sim, depois de Mistborn, eu recomendo você pegar Elantris. E esse também é um livro que foi publicado anteriormente pela editora Leia. Você encontra em e-book, eu acho que você até encontra em sebo, se pá, não sei se ele é raro hoje em dia. Eu tenho muito apreço por essa história. Eu li ele, inclusive, no momento que eu tava internado no hospital, então foi tipo o meu conforto, sabe? Era a companhia que eu tinha desse universo para eu escapar e fugir da realidade que tava um pouquinho complicada naquela época. Foi na época do Covid, né? Então, eu acho que por isso a minha memória afetiva com esse livro é bem grande. Aí a gente volta pro Arcanum Unbounded, porque aqui tem mais 2 contos que se passam no mesmo universo de Elantris, que é o Hope of Elantris. É também outro conto curtinho de uma cena que se passa ali nos momentos finais, nos últimos 70% do livro. E a gente tem o grande conto que é o favorito de muitas pessoas e é um dos favoritos do Brandon. Ele já disse que se ele pudesse fazer uma adaptação única, assim, de uma das histórias, seria essa, que é o The Emperor's Soul. É muito difícil falar esse nome. Esse é um conto que é basicamente uma história própria. Ele se passa no mesmo universo, mas ele não compartilha o mesmo sistema de magia que a gente vê em Elantris. Ele parece quase, na verdade, um outro planeta. Mas é uma história que muita gente gosta, tá? Aí você tem essa opção de Elantris como livro único, mas também existe um outro livro único que o Brandon também falou que vai continuar eventualmente, que é o Warbreaker, que também está sendo publicado aqui no Brasil pela editora Trama. Eu vou deixar a nossa capinha brasileira aqui, que é lindíssima. Eu acho muito importante que você leia pelo menos o Warbreaker antes de começar a ler Caminho dos Reis, Palavras de Radiância, porque tem
personagens e elementos muito fortes de Warbreaker que estão presentes nos relatos da Guerra das Tempestades, tá? Então é essencial, gente, que vocês dêem uma seguradinha ali, pelo menos antes de ler o Sacramentadora, e pega o Warbreaker, tá? Esse é um livro muito diferente, muito único, com um sistema de magia que vai se basear em cores e respiração. É bem doidão, bem estilo Brandon Sanderson, super bem construído também, e eu amo demais. Ele tem vibes, inclusive, tipo deuses, assim, sabe? Um negócio meio Olimpo, com vários deuses tretando entre si. O Warbreaker tá em pré-venda, ele logo vai ser lançado, acho que até o final do ano ele já tá aí disponível em todos os lugares, e fiquem de olho, já façam a pré-venda de vocês, porque esse livro é muito bom e vocês podem ler ele separadamente. Aí a gente tem uma coleção de 3 quadrinhos, que é o White Sand, que eu sinceramente não gosto muito desses quadrinhos, eu não achei a leitura muito agradável, eu acho que não combinou com o formato de quadrinho, mas aí que entra uma grande questão. O White Sand, ele já surgiu como um texto novelizado, tem mais de 1000 e tantas páginas, e também é uma dessas obras que o Brandon fez, mas engavetou e que ficou lá, que nunca chegou a ser publicado. Ele tá atualmente, pelas atualizações que ele tá fazendo no canal do YouTube dele, ele tá trabalhando nessa novelização, tá fazendo uma revisão ali de todo o texto que ele já escreveu, e é possível que venha aí o White Sand não em quadrinho, mas em forma de romance mesmo. Então eu recomendo que vocês segurarem, aguardarem um pouquinho, porque eu acho que o quadrinho não vale muito a pena. Eu não gostei. E tem personagens, inclusive em White Sand, que também aparecem em algumas anotações ali no Caminho dos Reis. Sem dar muitos detalhes pra vocês, mas a gente tem algumas imagens, inserts assim, nessa série no geral, e algumas notas ali são assinadas por personagens de White Sand. Como isso vai se cruzar, ninguém sabe, tá? Isso ainda tá sendo trabalhado. Depois a gente tem uma novela que é super bacana também, eu gostei bastante, que é o Sombras nas Florestas do Inferno. Essa é uma novela, um conto ali, que ele foi publicado dentro de um livro chamado Mulheres Perigosas, também saiu pela editora Leia. Ele não tem separadamente, tá dentro desse livro mesmo, que eu acho que também você encontra por aí de alguma forma. Aí a gente finalmente entra no que é conhecido como a Segunda Era de Mistborn. Como eu disse, o Mistborn está sendo dividida em eras, que são várias trilogias e séries separadas. O Brandon Sanderson, agora que ele terminou o 5º livro de Relatos da Guerra das Tempestades, ele diz que vai começar a escrever a Terceira Era de Mistborn, e quando ele tiver escrito todos os livros, ele finalmente vai começar a publicar ela. Então, ainda tá no horizonte, ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente já tem a Segunda Era, que também começou a ser publicada aqui no Brasil, foi até o 3º livro, mas o 4º, infelizmente, não veio pra gente, e dedos cruzados que a trama continue publicando também e pegue essa Segunda Era de Mistborn pra trazer pra gente. Então você pode começar com o primeiro livro, que é o Ligas da Lei, o segundo livro é o Sombras de Si Mesmo, aí o terceiro é Os Braceletes da Perdição, e o último livro, que é o que a gente não tem, inclusive na verdade é porque ele foi publicado recentemente, tá? Acho que faz uns 2 anos aí, então nessa altura do campeonato a Leia já não tinha mais os direitos de Mistborn, então a gente tem aí o The Lost Metal, que é a conclusão dessa Segunda Era. Qual que é a diferença? O que é isso de Primeira Era, Segunda Era? A Primeira Era de Mistborn são livros no estilo mais medieval, já essa Segunda Era é um negócio meio vitoriano, eles estão começando a ter tecnologias como carros e dirigíveis e armas, né? Então são mais histórias assim de bang, de investigação, tem bastante essa coisa thriller policial ali no meio, tá? É bem diferente da Primeira Era de Mistborn, pode inclusive causar uma estranheza pra quem acabou de sair da primeira, é bem diferente, tá? Tendo lido a Segunda Era de Mistborn, você volta aqui pro Arcanum Unbound, que tem mais um continho que se passa no mesmo universo, que é o Elamencer Jack and the Pits of Eltania. Esse infelizmente não tem traduzido pro português, mas eu também acho que não vale muito a pena. É só uma historinha ali que um dos personagens está lendo dentro do Mistborn e que, sinceramente, é muito chatinha, tá? E daí, eu sei que muita gente começou por esse livro. O próprio Brandon recomenda que as pessoas comecem por Tress, a Garota do Mar Esmeralda. E assim, é uma história legal, é uma história única, tem o próprio universo dele ali, começa e fecha bonitinho, mas por que eu não recomendo? Tress é uma história muito diferente do estilo do Brandon Sanderson, tá? Ela já é uma coisa mais conto de fadas, uma história meio Disney, assim. Existem personagens, e principalmente o final desse livro é muito carregado de referências da Cosmere, de personagens que já apareceram em um momento ou outro, de coisas que você precisa saber para você pegar esses easter eggs. Então você pode ler, mas você não vai pegar essas referências, tá? E são referências muito legais. Por isso que eu recomendo que você faça toda essa trajetória antes de chegar em Tress, mas se você quiser começar por ele, não tem problema. E daí você já parte também para outro livro do Projeto Secreto, que são esses
desses livros que o Brandon publicou sem ter contado pra ninguém, do nada ele surgiu com uma campanha do Kickstarter que quebrou recordes, inclusive é a maior campanha já feita do Kickstarter até hoje, juntou não sei quantos milhões de dólares, onde ele publicou esses 4 livros, o Trez era um deles, e daí eu recomendo que você leia o Yumi and the Nightmare Painter, que é a minha história favorita do Brandon Sanderson. É o meu livro favorito dele, ponto. Porque é um livro de fantasia, que tem um universo muito bacana, tem reviravoltas muito espetaculares, mas é, entre aspas ali, o primeiro livro de romance do Brandon Sanderson, que ele é mais focado no relacionamento desses dois personagens, na trajetória deles e como eles vão se conectar, se cruzar e, eventualmente, se apaixonar um pelo outro. É lindíssimo, eu chorei horrores com esse livro e eu sou apaixonado por Yumi. Eu tô torcendo muito para que ele venha no ano que vem, porque ele é o livro Projeto Secreto a seguir, né, que a gente já teve os 2 primeiros publicados aqui, que a trama trouxeram ser um garoto muito feliz. Aí a gente volta pra cá, pro Arcanum Unbounded, tem mais uma novela que você pode ler, que é o Six of the Dusk. Essa já é uma novela um pouquinho mais importante pra Cosmere, porque um dos elementos da magia desse universo tá presente em Palavras de Radiância e Sacramentadora, e o Brandon escreveu mais um livro que se passa nesse mesmo planeta. Então aqui a gente vai ter uma introdução e ele vai expandir isso num romance que vai ser publicado ano que vem, mas tem coisinhas ali em Six of the Dusk que é legal você saber também, pra você ter em mente quando você for ler as coisas a seguir. E daí a gente chega nos relatos da Guerra das Tempestades, que é os grandes livros, é a maior série do Brandon Sanderson, é a série que tá solidificando ele como um dos maiores escritores de fantasia do mundo. Você começa então lendo O Caminho dos Reis, que já tá publicado aqui no Brasil pela Trama, aí você vai pro Palavras de Radiância, que também tem pela Trama, e aí você parte pra Sacramentadora, que é o lançamento mais recente, é o 3º volume dessa série, ele acabou de ser publicado. Daí também torcendo para que venha muito em breve, ano que vem, não sei, aí já é com a Trama. Mas a gente tem o 4º livro, que na tradução livre ficaria Ritmo de Guerra. E daí o 5º livro e último desse primeiro arco tá sendo publicado lá fora agora em dezembro. Vai sair a grande conclusão dessa primeira parte da série de Relatos da Guerra das Tempestades, que vão ser 10 livros. Mas como que vai funcionar? Não se desespere, calma, pelo amor de Deus. A série de Stormlight, no geral, ela vai ser dividida em 2 atos, né? A gente tem o primeiro ali com 5 livros, aí o Brandon vai fazer uma grande pausa onde ele vai publicar um monte de coisa, vai ter continuação de Elantris, continuação de Warbreaker, White Sand, vai ter a terceira era de Mistborn, então assim, livro pra caramba. Aí ele já tem tudo isso planejado, tá? Lá pra 2000 e tarará, ele pretende voltar e escrever mais 5 livros que se passam no universo de Stormlight. Se vai ser anos depois, se vai ser uma continuação direta, se vai ser antes, como que vai ser, a gente não tem muita informação sobre isso ainda, tem comentários dele aqui e ali. Então, tecnicamente, a gente tá aqui no Brasil no 3º livro publicado, falta só mais 2 pra gente já concluir e fechar bonitinho e a gente aguardar pra um futuro muito distante. Então, por isso, quando a gente fala dos 10 livros, não é pra se assustar, porque tá tudo sob controle, tá? Existem 2 contos que tem uma ordem específica pra você ler ali entre eles. O primeiro conto é o Edge Dancer, que é recomendado que você leia entre Palavras de Radiância e o Sacramentadora. E depois a gente tem o conto Downshard, que é para ser lido entre o Sacramentadora e o Ritmo de Guerra, Rhythm of War. Não se sabe se ele vai publicar mais algum conto que se passe de fato entre o Ritmo de Guerra e o Wind and Proof, que é o 5º livro, né? Mas conhecendo esse homem, vem, vem aí. E daí, pra encerrar, a gente tem uns projetos secretos, que é o The Sunlit Man. Esse nem eu li ainda, porque ele se passa muitos anos depois de Relatos da Guerra das Tempestades. Então, ele é uma era mais futurista. Se eu não me engano, eu tava até vendo as artes, assim, tem coisa de nave espacial, tudo mais. Então, é bem distante do momento que a gente tá agora na Cosmere. Por isso que eu tô esperando pra ler ele por último. Vai ser a última coisa que eu vou ler do Brandon Sanderson. E daí, pro ano que vem, e também eu sugiro que seja a última coisa da sua lista de prioridade, porque também é um livro que vai se passar mais no futuro, é o Isles of the Ember Dark, que é o novo projeto secreto, que mais uma vez, só sai ano que vem. Respira, porque acabou. Esses são todos os livros que estão dentro da Cosmere, livros, contos e novelas, né? E essa é, mais uma vez, a minha sugestão de ordem de leitura. Você pode ler da forma como você preferir. É a forma que eu fiz. E eu fui também ajustando algumas coisas depois que eu li, que eu vi que poderia ser remanejadas para ter uma experiência, alternando também séries e livros únicos, para vocês não ficarem sempre presos em séries pendentes, né? Vocês podem intercalar com livros que só tem uma e acabou. Dito tudo isso, primeiro, eu vou guardar esse monte de livro
livro e a gente vai conversar então sobre Sacramentadora, o terceiro livro da série Os Relatos da Guerra das Tempestades. Vamos lá então, estou aqui com este calhamaço que vai ser difícil gravar esse vídeo segurando esse livro, hein? Ele é muito pesado. Esse livro tem 1523 páginas, é uma aventura obviamente muito épica, onde muita coisa vai acontecer, é uma série com altos e baixos, com momentos de muita ação, de muita coisa frenética, mas também com momentos mais reflexivos, de desenvolvimento de personagem, momentos mais lentos, é tudo que se pode esperar aí de uma série de 5 livros com 1500 páginas cada um, né? Obviamente, por ser um terceiro volume, eu não posso falar muito sobre a sinopse, né, desse aqui em específico, mas eu posso engrandecer esse livro para vocês, eu posso panfletar e compartilhar as minhas opiniões, e eu já começo dizendo que foi muito satisfatório a sensação de entrar novamente nesse universo majestoso que é o continente de Roshar, criado pelo Brandon Sanderson. Vocês não têm noção de como a construção de universo do Brandon é muito fora de série, é muito outro nível de fantasia. A sensação desses livros no geral é que você viaja para Roshar e você é completamente submergido nessa história e você esquece do mundo ao seu redor. Eu acho que é uma das poucas leituras, é um dos poucos autores, na verdade, que faz isso comigo, de não ver a hora passar, de querer ficar mais e nunca ser o suficiente. Você termina com aquela sensação de amargo porque você queria mais páginas, mesmo depois de ter lido 1500 páginas. E eu amo a constante evolução e o crescimento dos personagens. E essa é uma grande temática trabalhada nesse terceiro livro. A gente já conhece todo mundo ali, então a gente vai mergulhar ainda mais fundo neles. Cada personagem vai estar passando por a sua crise de identidade específica ali e vai estar passando por um amadurecimento próprio. Todos eles são espetaculares. Esse livro vai ser focado um pouquinho mais no Dalinar, e quando esses personagens interagem, cada vez que alguém abre a boca, né, nesses livros, eu fico muito encantado com os diálogos, com as interações, com a dinâmica. Eu também me afeiçoei muito a eles, a ponto de que às vezes acontecem coisas mínimas. O personagem passa por algum momento minúsculo da vida dele e eu já fico muito emocionado. Eu já fico tipo aquele carocinho querendo chorar, porque parece que eu acompanhei a jornada de uma pessoa real. Eu fico feliz ou triste por aquela pessoa, dependendo da situação. Eu vivo esses momentos importantes na vida dessas pessoas que eu amo, que eu me importo, por mais que sejam fictícias. Nisso a gente tem então o Kaladin, que é um dos personagens principais ali, né? É um dos meus personagens favoritos também, justamente pela consistência no desenvolvimento dele. A gente vê lá no primeiro livro que ele tá começando como essa pessoa quebrada, completamente deprimida. Os fãs, inclusive, tem essa piada interna, né, de que o Kaladin é depressivo. É o próprio meme do nossa amiga, mas você tá sempre triste, não tem nenhum dia que você tá bem. Então, ele é ao mesmo tempo tudo isso, mas ele encontra dentro desses cacos a força e a moral para ser essa pessoa extremamente heróica. E o Brandon realmente conseguiu transformar os conflitos da história, que a gente começa bem pequenininho lá na frente. Gente, vocês não têm noção do que vira essa série e do tamanho que os conflitos viram, principalmente aqui no terceiro volume. Você começa achando que vai ser uma coisa e é muito mais expandido. E o Brandon realmente conseguiu dar uma proporção épica para a história, mais perigosa, mais complexa, cheia de fatores, cheia de mistério, e é uma delícia ver esse crescimento gradual que ele vai fazendo. Eu já disse isso em outros vídeos que eu falo sobre a série, mas você tem muita sensação de que esse universo, Roshar, o continente, é um continente que respira. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo uma cena aqui, você sente que outras coisas estão acontecendo ao redor desse planeta. Tudo está acontecendo em conjunto, o universo está respirando, não tem nada que está morto ali esperando o ponto de vista, a câmera do livro virar para aquela cena. Enquanto você está acompanhando, outras coisas estão acontecendo. Aqui também é um grande livro focado numa coisa específica que eu estava muito ansioso para essa série, que é as tretas políticas. Especificamente, essa coisa de tratados políticos com outros reinos. Aqui a gente tem bastante do Dalinar indo atrás de outros representantes, de outros reinados, para tentar acordo com eles, porque tá surgindo uma grande guerra. É muito legal ver essas coisas mais burocráticas, né? Essas coisas mais no papel e diplomáticas. Ele é um brutamontes, ele é um general de guerra, ele não sabe muito bem como fazer tratados ali na conversa, e ele tá quebrando a cara tentando aprender isso, e ao longo da jornada a gente vai ver bastante. Mas isso foi muito importante também pra gente conhecer novos lugares aqui na série. E é um livro que expande bastante em relação a isso. A gente vai ver várias outras culturas, a gente vai ver vários outros cenários diferentes, cidades diferentes. O Brandon trabalha bastante assim nas especificações de cada uma dessa cultura, como esses povos se vestem, como é a língua desses povos, o que eles
eles comem, o que eles fazem, no que eles acreditam. Brandon também é um autor muito que insere bastante nos livros dele religião. Então os personagens sempre têm algum deus específico, alguma religião que determina muita coisa na cultura, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer. E é sempre muito rico, assim, em diversas religiões diferentes, é muito legal. E todas essas estratégias sendo feitas com todos esses povos, os papos de alianças, e tem muito conflito de interesse também. É tudo muito sensacional. Eu tava sedento pra isso na série, e finalmente ele me entregou. Pode ser justamente o que torne o livro um pouco mais lento do que os outros dois, tá? Esse aqui é conhecido sim por ser um livro mais paradinho, que não acontece muita coisa, mas porque os acontecimentos estão nessas entrelinhas, nos personagens crescendo. A Shallan, que é uma outra personagem principal, que é também que eu amo demais. Acho que se eu pudesse fazer outra tatuagem de Brandon Sanderson, eu faria a Shallan com o Kaladin. São meus dois personagens favoritos, mas ela também tá passando por um processo muito curioso na tentativa de suprimir os traumas que ela passou, que a gente aprende lá no segundo livro, e ela tá tentando se convencer de esquecer isso e se tornar uma outra Shallan, uma outra pessoa, colocar uma máscara, fingir que ela é uma outra pessoa, justamente para não ter que lidar com esses demônios que assombram ela. Eu não posso entrar muito em detalhes sobre isso, porque é o grande arco que a gente vai ver ela passar nesse livro, mas eu admiro muito o Brandon por se importar em craftar essas nuances na personalidade dela e a sagacidade de levar o crescimento dela para esse lado em específico. E a forma como ele costura a história é muito legal. O Brandon já falou que ele escreve os pontos de vista. Primeiro ele pega um personagem, escreve todas as cenas desse personagem, depois pega o outro, escreve, depois ele vai emaranhando essas cenas. E a forma como tem pra gente na leitura final, a gente tá aqui, aí a gente tem um flashback, alguma coisa que aconteceu lá no passado com aquele personagem que vai justificar o que vai vir em seguida. Então é um crescimento linear que ao mesmo tempo é emaranhado entre presente e passado, mas você vai entendendo por que as coisas estão acontecendo da forma como elas estão agora no presente, justamente porque lá no passado aquele personagem fez isso, aquele personagem agiu de certa forma, principalmente com o Dalinar, ele tá colhendo muito o que ele plantou lá no passado, e a gente vai descobrir com muitos flashbacks que a gente vai ter dele aqui. Mais uma vez, ele é o grande foco dessa terceira história. A gente vai descobrir por que ele tá sofrendo tanto agora para unir esse povo, o que ele fez lá no passado dele. Eu tive uma experiência ali na segunda parte do livro, ele é dividido em 5 partes. Na segunda, eu achei a parte mais lenta e a mais chatinha do livro, porque a gente vai ter um dos pontos de vista específico, vai ser o pessoal da Ponte 4. E toda vez que vinha esse capítulo, dava aquele medinho assim, dava aquela coisa de queria ver outro ponto de vista, porque os pontos de vista específicos da Ponte 4 estavam sendo meio chatinhos. E isso é lá pelos 30% do livro. Então, o ritmo vai cair um pouco, mas você entende que eles vão estar num processo de construção gradual de algo muito grandioso que vai vir depois. E o Brandon vai fazer você passar por todas essas etapas. Essa série, ela é grande, ela é gigantesca, os livros são imensos, justamente porque não é tipo uma história onde fala, ele foi lá e conversou com fulano e tudo se resolveu, ou não se resolveu, e ele voltou. Não, a gente vai ver qual foi o processo para ele chegar lá, o que ele fez quando ele chegou lá, o que ele falou quando ele chegou lá, depois para onde ele foi, como ele fez para voltar, como foi a jornada de volta, o que aconteceu quando ele voltou. Então é tudo muito bem detalhado pra gente. Por isso você precisa ter um pouco de paciência com o ritmo no geral. O processo desses personagens se tornarem fortes, de juntarem forças para uma grande guerra, requer esforço. E a gente vai ver o esforço que isso requer, sabe? Nada é muito fácil, nada cai de bandeja, nada simplesmente surge ali na mão dos personagens, um Deus Ex, onde eles do nada conseguem lidar com algum conflito. Tudo que eles precisam lidar, eles vão lutar para ter aquilo na mão para conseguirem lidar com esse problema. Então todo o conflito da série, na verdade, você vai percebendo que não é um simples bem versus o mal, que tem muito cinza ali no meio. Quando começa a entrar no fervor das coisas, você percebe a complexidade que foi sendo criada ao longo do tempo e que é muito mais do que isso. É desesperador, gente, o tanto de fator de coisas acontecendo ao mesmo tempo e a sua ansiedade para que essas coisas se conectem, se resolvam, ou pelo menos ver como que ele vai ligar esses pontos, sabe? A última vez que eu vou falar sobre o Dalinar, porque realmente, assim, o arco dele eu achei fantástico, dessa dualidade dele de um cara que era brutamontes, que era monstruoso, que só pensava em matar, que só pensava em sangue, um pai muito merda, ausente no casamento, que agora já velho, ele deixou essa vida de lado, começou a se importar pelo bem da nação, por salvar esse mundo. E ele agora tá determinado a ser esse cara político, ao invés de ser um general de guerra. E ele passa por
muita coisa, tá? Pra conseguir isso que ele quer, ele tá, mais uma vez, colhendo tudo que ele plantou. Outra coisa muito curiosa, só pra gente encerrar, é que o universo de Roshar, ele é diferente de tudo que você já leu em qualquer outro livro de fantasia, tá? Então, às vezes, eu fico imaginando, tipo, cidades de fantasia que já existem na minha cabeça, palácios e aquelas ambientes verdejantes. Mas nada do que a gente já tem imaginado de outras histórias de fantasia se aplica aqui. Roshar é um universo completamente novo, diferente. Até a vegetação, os animais, tudo isso é descrito pra gente porque são coisas novas. É um universo um pouco mais bruto, principalmente em grande parte que se passa ali no lado mais destruído de Roshar. Então tem muita menção, por exemplo, de arquitetura que se mistura com as montanhas, com o chão, com as pedras. Muita coisa, tipo, o palácio, ele sai diretamente de dentro das pedras que estão naturalmente ali da natureza. Tem muito disso, são muito ambientes assim, marrom, sabe? Você vê algumas artes de, assim, tudo tons de marrom, é muita chão, terra, pedra. É realmente um ambiente desolado, né? E eles estão justamente tentando salvar esse grande continente, esse planeta. E em relação ao final desse livro, eu vou citar aqui para vocês os exatos sentimentos que meu amigo Alec, que é outro fã, né, de Brandon Sanderson, postou no Goodreads dele, porque eu acho que ele me representa 100%. Eu coloquei aqui porque eu vou ler e é a minha exata opinião. Atenção! Esse final me deixou com vontade de bater a minha cabeça na parede até perder a consciência e ficar completamente louca, maluca, porque, PQP, como é possível que esse livro exista e tenha saído de dentro da cabeça de um único ser humano? Não tem palavras melhores para explicar o sentimento que é terminar isso daqui. Obrigado, Alec, você representou a todos nós. E essa é a minha opinião, então, de Sacramentadora. Muito contente que eu li esse livro. Eu acho que eu já quero, talvez, aí, emendar para estar no trilho aí para o lançamento do 5º livro agora quando acabar o ano, mas não sei. Vamos ver. E também a gente fica aí na expectativa de novos lançamentos pela editora Trama. A Trama tá comprometida aí com os lançamentos do Brandon Sanderson. Tá vindo muita coisa pro ano que vem que vocês podem esperar, que vai ser um ano recheado, vai ser incrível, gente. E também junto com Sacramentador, agora no finalzinho do ano tá saindo o Warbreaker, que é um livro único que eu recomendo que vocês leiam, muito bom. E se você não quer seguir a ordem que eu falei, mas você tem muito interesse pelo livro de Warbreaker, vai na fé. Pode pegar, pode ler tranquilo, inclusive eu até recomendo que você leia antes de investir nessa série aqui, tá bom? Gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse pelos livros do Brandon, ou se vocês já leram alguma coisa dele, o que vocês acharam. Espero que tenha ajudado vocês também a dar um norte aí nas leituras. Eu tenho o cupom lá na loja da Trama, tá? Se você quer comprar, inclusive, o Sacramentadora e o Warbreaker com desconto, é Trama GF. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Tem o link, tem o meu cupom, tem um descontinho lá, supimpo pra vocês comprarem os livros. Ou se você prefere comprar pela Amazon, eu também peço que vocês usem o meu link, que fica aqui embaixo na descrição pra vocês. Você comprando pelo meu link, você usando o meu cupom, eu ganho comissão e isso ajuda muito pra que eu consiga me sustentar aqui e trabalhar com o YouTube, tá bom? Se você quer se tornar um membro aqui do canal e ter acesso a conteúdo extra, assistir os vídeos com antecedência, fazer leituras conjuntas junto comigo em um grupo de leitores, tá dentro de um grupinho do WhatsApp com todo esse pessoal. A gente tem projetos, a gente vê filmes juntos, a gente tem muitas atividades que só acontecem nos bastidores do canal. O pessoal fica sabendo antecipadamente das coisas que vão rolar por lá. Tem vídeo exclusivo que só sai pro pessoal do Catarse. E se você quer ter acesso a tudo isso e muito mais, você pode assinar o meu Catarse, o link fica aqui embaixo na descrição. Isso é uma forma muito importante de você ajudar para eu conseguir continuar existindo aqui e ter isso como meu trabalho, tá bom? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Um grande beijo para vocês e tchau!